Mais um vídeo do canal do Scud. O Jones Manuel é um traidor da esquerda? E cadê o debate entre Jones Manuel e César Callejon sobre o neoliberalismo? Há quase 2 anos, Jones Manuel vem batendo no PT, né, denunciando o pacote fiscal do Haddad, do governo, da política fiscal, do arcabouço, do corte do BPC, corte de gastos, privatizações, né, pelo BNDES, de presídios, escolas, hospitais, etc. Corte do BPC, não sei se eu já falei, corte no piso constitucional da saúde e educação, né, corte do Fundeb, etc. Né, vive falando que o governo é neoliberal, estão há 2 anos imputando isso nas nossas mentes, que o governo é neoliberal e ponto. Quem sai mais prejudicado a classe mais prejudicada é a classe trabalhadora e a classe mais pobre. Isso é o que o Jones Manuel vem dizendo, né? Não sou eu que estou falando isso, é o Jones Manuel que vem dizendo. Então, assim, e o outro lado, a esquerda é dividida e ela tem um embate. Esses que apoiam o governo e esses que criticam o governo, que falam que o governo é neoliberal, que tem um antipetismo exacerbado, etc. Então, o outro lado fala que não, que Jones Manuel está mentindo, né? Que o Jones Manuel, muita gente considera ele de direita, um quinta coluna, né? E do outro lado também, muita gente considera o Callejon um pelego, né? Por apoiar o PT. E aí a gente fica nesse embate que não leva a lugar nenhum, né? Agora, esse embate, ele gera um debate importante e necessário. Há quase 2 anos que essa galera antipetista vem batendo no PT de todos os modos, tá? Não é só o pacote de corte de gastos, não é só o pacote neoliberal do Haddad, é um antipetismo, né? Começando aí, vindo do Jones Manuel, do Crepe e de todos esses youtubers, né, antipetistas, Galfato, etc. Então eu faço a seguinte pergunta: já encheu o saco por um lado, né? Porque essa galera antipetista que diz que o governo é neoliberal fica imputando isso na gente o tempo todo, né? Fazendo oposição ao governo, né? Porque, assim, eu não tenho nada contra o Jones Manuel, né? Não tenho nada contra o César Callejon. Eu só acho que o Jones Manuel está ganhando hype. Ele está surfando nessa onda aí. Eu acho que antes a intenção, o início era cobrar do governo Lula, certo? O governo Lula, ele vem falou na campanha, vocês têm que me cobrar, me cobrem, né? E eu achava, né, isso agora já é uma opinião minha, tá? Vocês não precisam concordar comigo, podem discordar à vontade. Eu achava que o Jones Manuel estava na sinceridade, estava na honestidade de cobrar do governo Lula ou fazer com que chegasse essas críticas, né, boas, né, porque a gente tem que falar disso, dos cortes, etc., do neoliberal, a gente tem que criticar, tem que denunciar. Apoio o Jones Manuel nisso daí. Só que eu comecei a perceber que não é isso, entende? Não é para chegar efetivamente ao governo Lula, cobrar, pedir às pessoas nas ruas, etc. A impressão que me passa
que se o debate do João de Manuel com qualquer petista ou apoiador do PT que diz que não é neoliberal aconteça, né? Se tiver esse debate, vai acabar o hype do João de Manuel. Acabou. Eu pergunto para vocês, e o debate do João de Manuel e César Callejon? Não é importante a gente debater sobre isso e botar um ponto final, fazer as pazes? Dizem que ficou meio, né, meio estranho aquele negócio do Corolla e tal, que fizeram com o João de Manuel, que o Callejon fez com o João de Manuel, pegou mal, etc. Então, por que não acontece esse debate? Eu faço a pergunta. Vocês vão ficar enchendo a porra do saco, dizendo que é neoliberal, dizendo que o outro lado está mentindo, e o outro lado fala que vocês estão mentindo. E aí? Por que não acontece? Será que se acontecer esse debate entre o João de Manuel e o César Callejon sobre neoliberalismo, o hype acaba? Vocês conseguem entender? O João de Manuel, no canal dele, ele não fala só sobre isso, mas a maioria dos vídeos, não todos, não estou generalizando, são antipetistas. Falam da popularidade do Lula, falam do crepe, né? Falam da escala 6x1, enfim, isso. O João de Manuel quer discutir escala 6x1, né? Tem que discutir neoliberalismo, né? Tem que discutir corte dos gastos, austeridade. Não é isso que vocês ficam o tempo todo falando exaustivamente, né? Por que não tem a porra do debate? Se tiver o debate, vai acabar, né? Vai acabar o hype, acabou. É o fim da história, né? A história está sendo contada. Se pegar um debate, gerar um debate, acaba o hype, né? Então, para mim, na minha opinião, tá? Eu acho que ele está sendo oportunista, está surfando nesse hype e não quer que o filme acabe, né? Eles vão ficar nesse neoliberal, austeridade, corte de gastos até o final do governo Lula. E nada de efetivo, nada de cobrança foi feito. Isso não chegou no Lula. Então a maioria das coisas que ele fala da crise do lulismo no Nordeste, ele fala da baixa popularidade do Lula, né? Ele fala do Eduardo Moreira debatendo a popularidade do Lula, né? Fala das privatizações, etc. Fala de que o Haddad mentiu na entrevista para o ICL, e por aí vai. São tantos assuntos, né? De maioria cunho antipetista, tá? Porque se fosse só no corte de gastos e ficasse só no pacote de gastos, eu até entenderia. Mas eu consigo enxergar um antipetismo aí, tá? Eu não sei se o João de Manuel está sendo financiado por alguém, por algum empresário nos bastidores, tá? Porque ele insiste, mas eu acredito que não, né? Eu acredito que não. Claro que eu não estou afirmando nada, não estou insinuando nada, mas muita gente vem falando que o João de Manuel vem sendo financiado, que ele viaja muito, né? Que ele está ganhando muito dinheiro, surfando na hype antipetista. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Eu estou sendo muito claro aqui. Então, o João de Manuel quer discutir escala 6x1 lá no Vilela, inteligência limitada. E eu volto a repetir, eu acho que as pessoas de esquerda, que inclusive tem como uma luta a causa palestina, que é o que o João de Manuel tem, não deveria ser amiguinho do sionista Vilela, tá? Inteligência limitada é casa de nazi-fascistoide, tá? É nazi-sionista, tá? Ali é uma casa nazi. Então, não deveria dar palco para a inteligência limitada. Esse é um outro erro que eu aponto no João de Manuel, né? Ele quer debater com
sei lá quem, escala 6x1 no Jones, na inteligência limitada. Não é só o João de Manuel, não. Tem vários youtubers de esquerda que acham que o Inteligência Limitada é o podcast para debate, né? O que eu acho isso um equívoco. Enfim, vocês entenderam. Tem tantos podcasts aí importantes e grandes, não precisa ser na casa de traidores, né? De nazi-fascistoides. Vocês estão entendendo, né? Você senta na mesa com o nazi-fascistoide, você também é um nazi-fascistoide, né? E aí fica nesse discurso de neoliberal, não é neoliberal, ninguém vai para o debate, ninguém vai debater neoliberalismo, se o governo do Lula é realmente neoliberal, né? Agora, porra, a gente não era uma Suíça, né? Com outros governos, cá entre nós. Né? É claro que o neoliberalismo sempre existiu nos governos Temer, Lula, etc. Né? Bolsonaro, todos. Né? Então, assim, para mim já deu esse papo de neoliberalismo. Eu acho que isso escambou para um antipetismo. E se ele é financiado ou não me diz a respeito, certo? Agora, que é estranho, é estranho. É estranho. É estranho ver o Gaio Fato falar, foda-se se o Lula tirou milhões da pobreza, da fome. É muito estranho isso, né? Dando chilique, gritando. Eu não consigo enxergar, eu jamais ia esperar que esses comunistas iriam chegar a isso, né? Só uma ressalva aqui, só para salientar um negócio. Esse crepe que eles tanto idolatram, ele não é nem marxista, né? Nem petista, bate nas esquerdas direto, certo? E é cirista. Eu tenho meu pé atrás com ciristas. Muita gente fala que o Jones Manuel é cirista, mas eu não consigo eu não consigo ter raiva, não consigo, pelo contrário, eu não apoio o cirismo, tá? Não apoio o Ciro Gomes de jeito nenhum, mas isso sou eu. Vocês podem discordar à vontade, né? Isso é um outro assunto também, né? Não vou começar a falar de Ciro Gomes aqui. Então, muita gente fala que o Jones Manuel é cirista. Ele tem como ideal o Ciro Gomes, né? O político ideal, o Ciro Gomes. E a maioria dessa galera antipetista é cirista, né? A maioria, boa parte. Agora, tem ciristas que são comunistas. Enfim, já estou eu aqui falando de Ciro Gomes. Então, está na hora de acontecer esse debate entre Jones Manuel e Calejón. Está na hora, não precisa ser só esses dois. Está na hora de realmente vir dessa galera que está batendo no PT, fazendo oposição, porque para mim isso não é cobrar do Lula, isso não chegou no Lula, nada mudou, as pessoas não foram para a rua, Jones Manuel não pediu isso, né? Ele consegue movimentar uma galera, né? Mas não tem poder de derrubar o governo Lula, mas leva muita galera junta, tá? O Jones Manuel tem muitas visualizações, tem ótimas visualizações. Então ele consegue arrastar, fazer a cabeça de muita gente. E eu vejo muita gente. Então esse debate tem que acontecer para acabar com essa encheção de saco. Porque isso já deu. Já deu, pessoal. Já deu. Isso só vai favorecer a extrema-direita. Vocês vão chegar até o final de 2026, até o final do mandato do Lula, falando, porra, classe trabalhadora prejudicada, porra, Lula vai...
Lula é uma merda, Lula é neoliberal, pacote é isso, pô, gasto ali, privatizações e tal, papapá, papapá. Vai dando força para a extrema-direita, muita gente fecha, muita gente vai nessa onda e fecha. Aí depois eles vão dizer, não tenho nada a ver com isso não. Eu fiz oposição ao governo Lula, eu bati no Lula pra caralho, falei da popularidade do Lula, até da popularidade, e se a extrema-direita ganhar, eu não tenho porra nenhuma a ver com isso. Vocês é que, né, é o próprio Lula que se afundou aí, por causa do neoliberalismo. Não é assim não. Não é assim não, camarada. Não é assim não. Eu acho que uma coisa é você criticar e cobrar, outra coisa é você conspirar contra. É isso que eu estou achando. É conspirar contra. Se você é de esquerda, você deveria conspirar a favor. Pregar a união. Eu não acredito que Calejão e Jones Manuel sejam inimigos. Eles são amigos. Agora, ficou chato aquela situação lá no ICL, quando o Jones Manuel, o Calejão chegou para querer debater sobre se o governo Lula era neoliberal ou não. E aí falou do lance do Corolla, rolou um desrespeito, na minha opinião, né? Uma coisa desnecessária, mas mantendo na amizade. Então, é mais um motivo para esses dois fazerem as pazes, montarem um debate sobre o tema neoliberalismo e encerrar esse assunto. Porque eu sempre falo isso, uma coisa é você criticar o PT, uma coisa é você cobrar do PT. Muitas pessoas que apoiaram o Lula, votaram no Lula, estão cobrando do Lula. Normal, normal. O presidente não é para ser bajulado, o presidente é para ser cobrado. E nós temos que andar juntos. Nós somos o povo, nós somos a democracia. Na questão do neoliberal, eu não vejo isso. Eu não vejo o povo andando junto. Eu não vejo o povo querer mudar o governo Lula. Eu vejo só críticas e negatividade, só isso que eu vejo. Querer derrubar o governo. Não estou falando que eles têm poder para derrubar o governo. Estou falando que a intenção é, sim, aniquilar o governo, né? Eles não falam dos feitos bons do governo, né? Jones Manuel não fala, não dá parabéns para o Lula em outras áreas, né? Que eu não preciso aqui nem mencionar, na economia, etc. Não fala. Então, para mim, isso é um antipetismo, tá? Isso é navegar, surfar no hype antipetista. Eles ganham dinheiro com isso, com o YouTube, isso eu posso afirmar, né? É só, eu não preciso nem provar isso, né? É claro que o cara está ganhando uma grana nisso. É só você ver como é que é o canal dele lá, né? O tanto de visualizações, monetizações, etc. Né? Não dá para negar isso. Então, para mim, é o hype. É o hype, né? Então, algumas pessoas podem considerar isso traidores da esquerda, sim. Traidores da esquerda, sim. Está fazendo um papel de quinta coluna, entende? Quinta coluna. Porque nós temos aí um inimigo muito forte em 2026. Seja com o Tarcísio, seja com outro político que vai vir aí. É a extrema-direita voltando, é o fascismo voltando. Quando o Ciro Gomes decidiu não apoiar o Lula nas eleições de 2022, eu tive asco do Ciro Gomes. Mas isso é uma opinião minha. Vocês não têm que concordar com isso. Eu tive nojo do Ciro Gomes, fiquei muito puto com o Ciro Gomes. Desculpa o palavreado. Fiquei brabo com o Ciro Gomes. Porque por pouco o Bolsonaro não ganhou. E ele levava e ele estava lá. Ao invés de apoiar o Lula contra o Bolsonaro no segundo turno, não, o cara abandonou. Então tem um ressentimento aí, tem uma mágoa aí. Né? Eu sei que o Ciro Gomes tem mágoa
com Lula, etc. Eles que se resolvam, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando que milhões de votos também poderiam vir do Ciro Gomes para apoiar o Lula. Isso não aconteceu. Ele impediu isso. O Lula ganhou do Bolsonaro apenas por 2 milhões de votos. Né? Apenas por 2 milhões de votos. Então, por pouco, o Brasil não seria uma ditadura agora, a mando do Bolsonaro. Estaríamos numa ditadura militar e Jones Manuel e todo o nosso campo poderia estar num pau de arara. Está numa tortura, perseguido, morto, sequestrado. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Em questão de ditadura militar. Então, para mim, quinta coluna é quem conspira contra. E é isso, ponto final. Essa é a minha opinião, certo? Eu cobro do Lula, eu critico o Lula, mas eu não falo da popularidade do Lula, eu não falo de coisas, né, menos importantes, né, da configuração do governo Lula, né, do aspecto, né, analisando o governo Lula como um todo, né, porque o antipetismo exacerbado é isso. Né? Eu sou Scud, se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante para ajudar a gente a crescer. Vamos tentar sair desse shadow ban, né, YouTube? Estão me fudendo, né, YouTube? Estão me fudendo legal, né? É impressionante. É um congelamento aqui de inscritos. Mas eu não vou desistir não, tá? Não vou desistir não. Espero a sua inscrição. Quem puder doar no Pix para ajudar a manter esse canal, eu vou deixar o Pix na descrição. Obrigado por assistir. Se você quer ver o debate entre Jones Manuel e César Callejon e prezar pela união da esquerda, não esqueçam de deixar o like, né? E tamo junto na luta. Valeu, falou.